Oi, nesta aula vamos fazer uma homenagem para você, estudante, para mim, que sou estudante, né? Hoje vamos falar então do Dia do Estudante. Dia 11 de agosto é o Dia do Estudante. Eu estou gravando essas aulas no mês de agosto de 2020, então nós já passamos pelo Dia do Estudante, né? Mas vamos conhecer então por que essa data virou uma data comemorativa. O Dia Internacional do Estudante é celebrado mundialmente em 17 de novembro. A data homenageia um grupo de estudantes da antiga Tchecoslováquia, que lutou contra nazistas que invadiram o país durante a Segunda Guerra Mundial. A Federação Central de Estudantes Tchecoslovacos, em 1939, foi invadida e muitos estudantes foram mortos e outros levados para os campos de concentração. Talvez você não tenha estudado ainda ou não tenha conhecimento, né, sobre a Segunda Guerra Mundial, que ela matou, né, milhões de pessoas. Só judeus foram 6 milhões, aproximadamente. Então, nessa época, né, esses tchecoslovacos receberam uma homenagem, né, por ter acontecido isso, por ter invadido ali e ter levado esses alunos para o campo de concentração. No ano de 1941, em Londres, por meio de iniciativa do Conselho Internacional de Estudantes, o Dia Internacional do Estudante foi formalizado em 17 de novembro, como forma de recordar a bravura dos alunos que lutavam por seus direitos, né? O Dia do Estudante ressalta a importância e a necessidade dos estudos na vida do cidadão. Então, todos têm direito, como previsto no artigo 205 da Constituição Federal de 1988, à educação, direito de todos e dever do Estado e da família. Será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, vivendo ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho. Então, a educação, existe uma lei, né, existe um artigo que diz que toda pessoa tem direito à educação. E sem educação, a gente não consegue ir muito longe, né? Por isso que é a importância da gente estudar para adquirir o conhecimento, né? Então, vamos ver a Lei de Diretrizes e Bases. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a Base Nacional Comum Curricular e a Constituição Federal, elas devem ser seguidas e executadas pela União, Estados, Distrito Federal e municípios. As regulamentações garantem o direito à educação, na educação básica, educação infantil, educação fundamental e no ensino médio. E na educação superior também, né? Mas, na educação superior, não é exigido que os estados garantam que todos os cidadãos cursem esta modalidade. No entanto, devem garantir que a população tenha acesso público e gratuito a ela. Tá? Então, o que acontece? As crianças, elas têm que ir para a escola, na educação básica, ensino infantil, fundamental, ensino médio. Já a graduação, o Estado ele não obriga, né, que o responsável, que o aluno, enfim, que ele faça o curso de graduação, que ele faça uma faculdade. Mas ele tem que promover uma faculdade gratuita, né, e ter acesso, que as pessoas tenham acesso a ela, né? Então, o Estado tem que fornecer, oferecer, né, a faculdade pública. E daí a pessoa faz se ela tiver interesse, se ela quiser. Ela não é obrigada nesse sentido.
tá? Então, vamos continuar aqui. Os investimentos financeiros na educação ainda não é o suficiente para proporcionar aos brasileiros ensino de qualidade. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, o IBGE, os índices de analfabetismo, de evasão escolar e falta de acesso aos estudos são muito elevados. O que isso quer dizer? Tem muitas pessoas que moram em áreas muito isoladas do nosso Brasil, porque ele é um país continental muito extenso, né? Então, tem lugares que são muito distantes. E daí as pessoas às vezes não têm acesso, né, à educação. O governo, enfim, ele é obrigado a fornecer, mas às vezes essas pessoas não têm a possibilidade de ir para a escola. Então acontece o quê? Acaba ficando um analfabeto, né? Ou então essas pessoas elas não têm transporte, né? Elas moram muito longe da escola, ou então a escola não tem uma estrutura muito boa e ela não consegue cativar o aluno e fazer com que o aluno se sinta acolhido e que goste daquilo, ou por infinitas razões, né, acabam abandonando a escola. Né? Então, tem muitos jovens, hoje, em pleno século XXI, tem muitos jovens que abandonam a escola, né? Talvez falta estrutura familiar, ou talvez a escola é precária, né? Como eu falei que pode faltar alguma coisa por parte da escola também, né? E a falta de acesso aos estudos são muito elevados. Essa falta de acesso ao estudo é o que eu falei anteriormente. Às vezes a pessoa mora muito distante, né? É um povoado lá no interiorzão, e aí, para ir à escola, precisa de repente de um ônibus, de um carro, enfim, quilômetros de distância. Às vezes tem que sair muito cedo, voltar muito tarde, e acaba acontecendo que as pessoas não têm a oportunidade de participar, né, da vida escolar. Né? Então, em muitos lugares, a população sofre ainda pela falta de profissionais, material didático, estabelecimento e até mesmo com a distância percorrida diariamente para chegar ao local de estudo. Foi o que eu acabei de falar. Por causa de todas essas dificuldades, às vezes as pessoas vão um tempo e desistem, ou então nem vão, né? Às vezes a família é muito humilde, às vezes precisam trabalhar, e aí escolhe trabalhar ao invés de estudar, não conseguem conciliar as duas coisas, né? Então, para entender as comemorações desse dia, é preciso voltar na história, pois em 11 de agosto de 1827, Dom Pedro I autorizou a criação dos primeiros cursos superiores no Brasil. Né? Então, no Brasil, a data é comemorada em 11 de agosto, por causa desse tal de Dom Pedro aí, né? Então, foram criadas as faculdades de Direito de Olinda, em Pernambuco, e do Largo de São Francisco, em São Paulo, tá? Que foram as pioneiras no ensino superior. Dessa mesma forma, a comemoração do Dia do Advogado, que no Brasil também é celebrado no dia 11 de agosto, é uma forma de comemorar o início do ensino superior e das disciplinas jurídicas em solo brasileiro. Tá? Em 1927, durante as comemorações do centenário desta data, o jurista Celso Gandhi sugeriu que esta celebração fosse mais abrangente, comemorando também o Dia do Estudante. Né? Então, vamos entender aqui que o Dia do Advogado era comemorado nessa data, né? Então, já fazia 100 anos que era comemorado a data do 11 de agosto, né? Dos estudantes e do advogado. Então, eles resolveram de comemorar as duas datas juntos. Essa mulher deve estar estudando muito, né? Porque ela desmaiou em cima dos livros, tá? Então, vamos lá. Outro fato que reforçou ainda mais as comemorações desta data foi a criação
da União Nacional do Estudante. Você já deve ter ouvido falar da UNE, né? A UNE que tem sede, se eu não me engano, em São Paulo, né? Então, ela foi criada lá em 1937, eu acho. Então, ela tinha o objetivo de representar os estudantes de diversas categorias, tá? A UNE participou de movimentos populares, como o Diretas Já e os Cara Pintada. Eu já vou explicar para você quais são esses movimentos, tá? Aqui, então, é o primeiro movimento das Diretas Já, tá? O que eram as Diretas Já? Eles tinham o objetivo das manifestações e intervenções pela UNE, que era a União dos Estudantes, né, era a conquista do voto direto, né, porque não existia até então voto direto. Era votado só, por exemplo, a Câmara e o Senado escolhiam o presidente, a população não participava desse processo, né? Então, o voto direto deveria ser conquistado e não barganhado com ninguém, afirmou o senador ao defender a aprovação da proposta de emenda constitucional que havia sido apresentada em março daquele ano pelo deputado Dante de Oliveira, que estabelecia as eleições diretas para a presidência da República, como eu disse antes. Então, eram os deputados e senadores que votavam e escolhiam o presidente do país, né? A população em geral, ninguém podia votar, né? Não existia essa possibilidade. Hoje você faz 16 anos, tira o seu título de eleitor e você está apto a participar de todo o processo eleitoral, tá? Tanto votar quanto ser mesário, trabalhar nas eleições, enfim, né? Então vamos ver o segundo movimento que a UNE fez, que tomou uma proporção muito grande no país e que foi muito interessante, né, no processo da construção do país. São os Caras Pintadas. Por quê? Os Caras Pintadas representou um movimento estudantil brasileiro ocorrido em 1992. Ele surgiu como resposta aos esquemas de corrupção envolvendo o presidente da República na época, Fernando Collor de Mello. Tá? O movimento tinha como objetivo principal o impeachment de Collor. Tá? Ele recebeu esse nome pois os jovens saíram às ruas com as caras pintadas pelas cores da bandeira. Então, eles queriam o impeachment do então presidente, Fernando Collor, né? E eles foram um movimento muito forte, né? Eles participaram ativamente daquele processo de impeachment, até porque nessa época, então, eles já tinham conquistado o direito do voto, né? Então, se eles votaram e o presidente fez alguma coisa de errado, que não merecia mais ficar no cargo, eles voltaram para a rua e vamos tirar esse presidente, tá? Eu escolhi um videozinho para fazer uma homenagem, então, né? Uma homenagem legal para o Dia do Estudante. Vamos ver como é que ficou? Sou eu que vou seguir você do primeiro rabisco até o beabá. Hoje é o Dia do Estudante e sou eu, professora, quem faz a questão de deixar um recadinho para você. Obrigada pelos olhares atentos, pela dedicação nesse momento difícil pelo qual estamos passando. Obrigada por me ensinar tantas coisas e por fazer questionamentos enriquecedores. Obrigada por não desistir, mesmo quando parecer impossível dar conta. Obrigada por me dar uma chance de acompanhar de perto o seu crescimento.
Obrigada por todo o esforço de se fazer presente, por mais cansativa que seja essa rotina. Obrigada por me fazer acreditar que a educação pode mudar o mundo, pelo menos o seu mundinho. Obrigada por fazer valer a pena eu estar aqui, por vocês e para vocês. Vocês são motivo do nosso orgulho. E saibam que mesmo de longe, vocês estão aqui bem pertinho, dentro dos nossos corações. Parabéns pelo seu dia. Feliz Dia do Estudante. Um carinho especial para você nesse dia. Do primeiro rabisco até o beabá. Hoje é o Dia do Estudante e sou eu, professora, quem faz a questão de deixar um recadinho para você. Obrigada pelos olhares atentos, pela dedicação nesse momento difícil pelo qual estamos passando. Obrigada por me ensinar tantas coisas e por fazer questionamentos enriquecedores. Obrigada por não desistir, mesmo quando parecer impossível dar conta. Obrigada por me dar uma chance de acompanhar de perto o seu crescimento.
Obrigada por todo o esforço de se fazer presente, por mais cansativa que seja essa rotina. Obrigada por me fazer acreditar que a educação pode mudar o mundo, pelo menos o seu mundinho. Obrigada por fazer valer a pena eu estar aqui, por vocês e para vocês. Vocês são motivo do nosso orgulho. E saibam que mesmo de longe, vocês estão aqui bem pertinho, dentro dos nossos corações. Parabéns pelo seu dia. Feliz Dia do Estudante. Um carinho especial para você nesse dia.